para você na rua, só quer não, foi sem querer não, mas Jesus te ama. Jesus te olha na tua vida. São oportunidades que a gente precisa entender que nós somos peregrinos, forasteiros, estamos na terra estranha. Esse mundo aqui não é o nosso, nós somos cidadãos dos céus, então precisamos falar do amor de Deus para as pessoas, amém? Esses aqui, os primeiros crentes, a qual Pedro endereçou a sua carta, estavam sob forte ameaça. Imagina só, eles foram expulsos da sua pátria, das suas famílias, dos seus relacionamentos, trabalho, tudo. Perderam tudo pelo Evangelho. Estavam vivendo realmente como forasteiros, peregrinos, peregrinando por aí, nessas outras regiões, certamente algumas famílias ali, né, sendo hospitaleiras com eles, abraçando eles, mas assim eles estavam vivendo, então era situação caótica. Imperador Nero, depois pesquisa sobre Nero, entre 62 e 64 depois de Cristo, nessa época da carta, que ele era simplesmente um homem truculento ao ponto de matar a própria mãe. Aí você tira daí quem era Nero. Ele matou a própria mãe. Um homem totalmente maligno, perseguidor da igreja. Destruiu Roma e botou culpa nos cristãos. Os cristãos que não tinham nada a ver foram caluniados e ainda mais perseguidos por conta de Nero. Então, era um momento realmente difícil de ser igreja, de ser crente naquela época que eles viviam. Mas se a gente pegar, eu lendo o capítulo, né, a carta de Pedro, coloca aqui para mim o versículo 8, por favor, versículo 8 e 9. Se a gente pegar alguns desses versículos, a gente vê que Pedro reconhece o amor deles pelo Senhor, dessa igreja, desses irmãos. Versículo 8 e 9. A quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Não é esse, para ainda. Bota na NVI para mim, por favor. Achei muito diferente. Se não leu na minha mesmo. A primeira Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quem, não havendo visto, amais. Eles, os irmãos, eles não viram Jesus, mas eles amaram. Ele reconhece isso. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória. 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eles não viram Jesus, mas eles amavam Jesus. Eles morreram pela causa do Evangelho. Eles estavam enfrentando a ameaça de morte por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, esse era o contexto da carta ao qual o apóstolo Pedro escreve, né? E aí, no versículo 13, ele vai exortar a santidade, né? E aí, a gente está trabalhando esse tema a partir desse momento, desse culto. E eu faço essa pergunta, né? O que é a santidade para você? O que significa ser santo, né? Buscar a santificação. Podemos dizer que santidade não é aquilo que muitas vezes colocamos para fora, né? Mostramos para as pessoas. Ou expomos aos outros pelo lado de fora, né? Santidade, ao meu ver, tem muito mais ligação com o que somos de verdade. É algo de dentro que se manifesta fora. Porque se dentro estiver podre, poderemos até tentar encobrir, mas uma hora vai cheirar mal. Às vezes a gente quer transparecer que somos santos, até muitas vezes vestimos roupas de crentes, às vezes queremos dar um testemunho para os nossos irmãos quando estamos no culto, na igreja, cumprimentamos com a paz do Senhor, gostamos de louvar na igreja do Senhor, de adorar o Senhor, de levantar as nossas mãos, mas quando saímos dessas portas, quando estamos na nossa casa, quando estamos longe desse meio de santidade, nesse meio de santificação, nós começamos a cheirar mal. Começamos a mostrar quem verdadeiramente somos, que não somos santos como o Senhor deseja. Jesus, ele se deparou com uma espécie de pessoa que tinham essas características, no caso,
todos vocês conhecem, os fariseus, né? Eu queria que você abrisse aí em Mateus capítulo 23, versículo 26 e 27. Jesus ele repreende duramente os fariseus que tinham esse título de serem santos, né? Eles externalizavam com as suas roupas, com seus rituais, com as suas idas ao santuário, ao culto, mas o coração estava podre. Jesus ele diz assim: fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Que palavra dura, né? Mas esses eram os fariseus religiosos da época. Jesus chama-os de sepulcro caiado. Era, quando você vai no cemitério, muitas vezes a gente vê alguns sepulcros por fora assim, uma beleza, né? Tem uns que são mais bonitos que o outro, né? Bem limpos, envernizados, né, Castel? Tem uns que é tipo uma casa, família tal. A gente vê que a família é mais importante, tudo bonito. Mas dentro tem o quê? Podridão. Tem imundícia. Tem bicho. Tem mau cheiro. E ele chama esses fariseus de sepulcros caiados. Santidade por fora, mas dentro do coração está contaminado, podre. Então, essa santidade aparente não é a santidade que o Senhor procura. Ele procura corações santos. Que quando o Senhor ele santifica o nosso coração, que ele trabalha dentro do nosso ser, isso vai ser colocado para fora de forma natural. Isso glorificará o nome do Senhor. Mas se você não limpar o lado de dentro do copo, o lado de dentro do prato, você continuará simplesmente apenas se camuflando e se enganando. Eu diria que santidade é ser como Jesus, pastor Miguel. Ser como Jesus foi. Viver como ele viveu, andar como ele andou, falar como ele falava e sentir o que ele sentia. Santidade é viver o cristianismo genuíno. É viver e fazer as obras de Jesus. Como Jesus se comportava diante dessa situação. Como Jesus agia diante de tal perseguição, calúnia, enfrentamento. Às vezes a gente tem um problema familiar e aí a gente já esquece que é cristão, né? Se fosse possível, a gente arrancava a cabeça do outro na nossa casa. Por quê? Porque a gente está cheio de maldade no coração e o coração interior ainda está sujo, contaminado. Mas Jesus ele nos chama para nos santificar, para mudar, quebrar o coração endurecido e transformar no coração de carne, um coração contrito e quebrantado diante da sua presença. Amém? A sua palavra nos convida o tempo todo para vivermos assim, separados de um mundo corrupto, de um mundo corrompido, em trevas. João diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, que este mundo jaz no maligno. Este mundo ao qual nós vivemos é um mundo de trevas. Satanás, infelizmente, ele reina no mundo aí fora, ele domina as mentes e os corações. Então a gente precisa entender que nós viemos a esse mundo com o propósito de sermos santos e santificarmos esse mundo com a glória de Deus. Quantos podem dizer um amém? Foi difícil para eles, para aqueles irmãos, né? Os novos crentes da época de Pedro. Também não se tornará fácil para nós, crentes do século XXI. Também hoje é um desafio para cada um de nós. Nós não temos as perseguições que eles tinham no reinado, no Império de Nero. Mas nós temos muitas perseguições ainda hoje, ideológicas, políticas e por aí vai. Hoje a gente muitas vezes é colocado de lado, de escanteio. Perdemos muitas vezes amizades por conta da nossa fé. Então a gente enfrenta um mundo hostil, sim. Um mundo que luta contra os nossos princípios e valores, um mundo no qual não nos aceita como somos, a maneira que vivemos. Então, isso não pode ser um impedimento para que eu e você venhamos a regressar na fé, mas que possamos prosseguir olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Somos bombardeados o tempo todo, testados, perseguidos. Aí a pergunta, né, para os irmãos: como anda a sua vida de santidade? Você, homem, mulher, jovem, você que chegou aqui hoje nessa noite,
Como se encontra o teu coração por dentro? Como está a tua vida fora das quatro paredes da igreja? Das programações da igreja? Tem uns que acabam externalizando até dentro da igreja, né? Umas tribulações que às vezes aparecem dentro da igreja, porque o coração já está fedendo demais. Mas como anda a tua vida, crente? Como anda a tua vida de santificação? Como anda o teu altar? Como se encontra o teu coração? Como tu tem se comportado lá fora, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua empresa? Como as pessoas têm lido a tua vida? Lá na sala eu ouvi um testemunho de um irmão, querido irmão Márcio, falando que lá no começo, quando ele se converteu, ele foi impactado com uma visita, onde o irmão nem falou muito, ele só apenas chegou, e a presença de Deus era tão grande na vida dele, do irmão que chegou ali a visitá-lo, que ele disse que ficou constrangido, porque ele conhecia a história, o testemunho de quem era aquele irmão e quem agora ele se transformou, e ele foi impactado com a glória de Deus. Será que quando entramos nos ambientes, as pessoas percebem essa glória na nossa vida? Como se encontra a nossa vida de santidade? É uma mensagem dura, mas é essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração para mim mesmo e para cada um de nós nessa noite. E eu queria que você recebesse em nome de Jesus. Amém? Vejamos aqui as instruções do apóstolo Pedro para que possamos viver uma vida em santidade. E agora eu quero que a Alice deixe aqui no texto, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. A gente vai perceber nesses versículos que Pedro ele deixa 7 instruções que eu queria meditar com vocês nessa carta para uma igreja que amava o Senhor. Perceba, não eram crentes que estavam longe, afastados da presença de Deus em desobediência. Não, eram cristãos que amavam ao Senhor, viu, profeta? Eram cristãos que estavam morrendo pela causa. Mas Pedro, como líder da igreja, como alguém que se preocupava, ele exorta os irmãos para que eles não viessem a vir a cair, né? Mas que eles permanecessem firmes na santidade, uma vida irrepreensível, né, diante do Senhor. E aí, no versículo 13, todos podem deixar aí aberto, né, 1 Pedro, temos aí no versículo 13 4 primeiras instruções. Diga assim para o seu irmão: irmão, escute bem essas instruções. Primeiro, esteja com a mente preparada. Vamos lá? Repita, esteja com a mente preparada. Ali diz, ó, cingindo o vosso entendimento. Por isso, né? Aqui na minha, portanto, estejam com a mente preparada, o vosso entendimento, né? Podemos dizer que parece que o apóstolo está aqui entre nós, né? No século XXI, parece que está escrevendo para nós hoje, né? Se tem um campo ao qual nós temos sido atacados, é na mente. Hoje a igreja ela tem sido atacada ferozmente na nossa mente, o dia todo, o tempo todo, né? Com a velocidade aí das redes sociais, as informações, né? E tantas outras coisas, a gente sabe que a nossa mente tem sido bombardeada e isso tem causado, assim, malefícios gigantescos, né? Ao ponto de trazer muitos problemas emocionais para o nosso meio. Ontem tivemos a notícia de um pastor da Assembleia de Deus de São Paulo, Assembleia de Deus Ministério Belém, não sei se os pastores viram, Anderson Souza, se não me engano, 35 anos de idade, ele estava em Manaus, hospedado, que ele era pastor, pregador itinerante, conhecido até, pai, família, tudo direitinho, tinha negócio, uma benção, aparentemente tudo, mas infelizmente dentro do quarto do hotel, ele tirou a própria vida. 35 anos, homem de Deus, pregador itinerante, conhecido no Brasil, e isso tem sido notícias mais comuns a cada dia. Não é mais assim escândalo. A gente vira e mexe está ouvindo, pastor da igreja tal tirou a própria vida, pastores, líderes espirituais. Então perceba
que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é algo real, é algo sério. Cuidem das vossas mentes, do vosso entendimento, do vosso pensamento. A pastora tem dito isso nos encontros, né? Antigamente, a forma qual nós trabalhávamos nos encontros, nas libertações, era de uma forma. Hoje, são batalhas na mente, travadas. Às vezes as pessoas entram ali para receber uma oração, né, pastora? Para receber uma palavra direcionada. Entra e sai e parece que não aconteceu nada. A mente travada. A mente fechada para o evangelho. A mente cauterizada no pecado. O inimigo ele tem trabalhado fortemente nas emoções. Ele tem conseguido alienar pessoas em pensamentos, em crenças, em mentiras do diabo. E aí a gente precisa blindar a nossa mente. O apóstolo Paulo ele fala que em Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Amém? Quando nos convertemos, Deus ele nos regenerou. Ele nos deu uma nova vida e com isso ele nos deu a mente de Cristo. Nós temos a mente renovada em Jesus Cristo, porque nós somos lavados pela palavra de Deus. Amém? Nós não pensamos como pensávamos antes. Então, tudo aquilo que o Senhor projetou e planejou para nós, devemos tomar posse e acreditarmos de forma verdadeira, porque a palavra de Deus é verdadeira. Então, precisamos encher as nossas mentes disso, porque senão, irmãos, nós iremos certamente sermos embaraçados com as más notícias, com as situações complicadas que às vezes a vida vem, né, e prega peças em nosso coração, com percas, com insucessos, com problemas existenciais, crises familiares e por aí vai. O dia todo, o tempo todo, somos verdadeiramente bombardeados e assolados, irmão Cássio. E o inimigo sabe disso. E ele traz essa pressão. E ele vem contra as nossas emoções. Como é que se encontra as tuas emoções, Igreja do Senhor? Como tu tem santificado a tua mente? O que tu tem procurado estudar, assistir, buscar? Às vezes a gente se dedica em tanta coisa e bota a palavra de Deus de lado. Aí chega aqui com a mente tão confusa, tão distante dos propósitos de Deus. E às vezes reclama da vida, mas você tem colocado seus pensamentos no Senhor. Você tem colocado seus pensamentos, elevado a sua mente, o seu entendimento em Jesus. A maneira mais correta é que eu e você podemos nos blindar em nossa mente através da palavra de Deus. Quantos podem dizer um amém? E quando eu falo blindar a mente na palavra, não é apenas ler. Não é apenas ler. Ler não é o suficiente. Mas é colocar nela uma motivação. Colocar na palavra de Deus motivação. Toda ajuda, irmãos, é importante. Toda ajuda é importante. Profissional, familiar, amigos. Mas nada substitui o poder da palavra de Deus dentro da nossa vida. Nada. Precisamos colocar a palavra de Deus como verdade dentro de nós. Acreditar aquilo que Ele falou para nós. E quando vier as mentiras do diabo contra a minha vida, a sua vida, você vai dizer: está repreendido, Satanás. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Deus que eu sirvo. Então, se está difícil, o Felipe foi perfeito quando ele trouxe aqui a leitura inicial do culto, né? Quando o salmista diz: por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E ele mesmo responde: espera em Deus. Confia nele. O Salmo 17 diz: confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, o mais Ele fará. Então, às vezes, a gente não tem entregue o caminho ao Senhor. Não tem confiado no Senhor verdadeiramente. E aí, vem as mentiras do diabo. E mesmo nós, estando participando da igreja, sendo os membros do corpo de Cristo, somos assolados. E aí, Pedro traz logo de pronto essa primeira instrução para mim e para a tua vida. Cingir os vossos pensamentos. Cuidado com a vossa mente. Como estão os vossos pensamentos? Estejam com a vossa mente preparada. Preparem a sua mente, porque dias maus virão. Não é fácil servir o Senhor e não vai ser. Até Jesus voltar, as coisas vão apertar ainda mais. E a gente precisa estar com a nossa fé e a nossa mente regenerada e firmada na palavra de Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso?
Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu falo isso com muito temor, porque eu sei que não é fácil. Na época da pandemia, mesmo eu sendo crente, sendo pregador, eu fui ferozmente atacado na minha mente naquela época. Quem não foi, né? Você vê, quando menos espera, tudo fechado, o pessoal perdendo emprego, a renda caindo. Eu que trabalho por comissão já há muitos anos, e aí não podia ir atender ninguém, tinha que ficar em casa, aí inventaram de atender em casa e não dava certo. E aí eu me peguei um pouco desesperado, às vezes chorando ali, e a Paula, calma, meu filho, né? Como sacerdote do lar, a gente se preocupa, vamos confiar e entregar ao Senhor. Então a gente precisa entregar e confiar ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Não acredite nas mentiras do diabo, sabe, irmãos? Não deis ouvido ao diabo quando ele vier com as mentiras dele na tua mente, soprar no teu ouvido, repreenda e creia e acredite no Senhor e nas suas promessas, em nome de Jesus. A palavra diz que todas as coisas, vou repetir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então confie nele. Ele não vai deixar você sozinho, não. Ele tem cuidado de você, em nome de Jesus. Segunda instrução, deixa o texto aqui, em nome de Jesus, para os irmãos acompanhar aqui comigo. Segunda instrução do apóstolo Pedro, ele vai falar também, e o vento aqui só levando aqui, mas vai dar certo. Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Volta 13. Estejam com a mente preparada, prontos para agir. A prática da palavra de Deus nos levará a uma vida, conduta totalmente santa. Amém? Agir na palavra nos santificará. Os crentes dispersos ali da Ásia não tinham outra escolha. Eles precisavam estar preparados, porque eles corriam risco o tempo todo, risco de morte. E a maior preocupação de Pedro, escute isso, não era que eles morressem. Não era essa a preocupação de Pedro. Era que eles desistissem. Quando ele diz assim, ó, preparai a vossa mente, estejam prontos para agir é quando vier essa perseguição. Porque morrer para o crente, servo, fiel, vai morrer, vai para onde? Os braços de Jesus. Amém? Então, o ruim era quando viesse essa perseguição e eles negassem a fé deles. Eles negassem ao Jesus que eles acreditavam. Isso que seria ruim. Porque eles estariam voltando a viver a prática ao qual o Senhor Jesus não ordenou para eles, né? Então a morte, nessa circunstância, e para nós hoje, não é a nossa maior inimiga. Como dizia o John MacArthur, que faleceu agora recente, um grande teólogo, ele diz assim, ó, tudo que a morte pode fazer ao crente é entregá-lo a Jesus. Aleluia. Isso aqui é forte, né? Tudo que a morte pode fazer para nós, Igreja do Senhor, é nos entregar a Jesus. Então a maior preocupação não é a morte, porque a gente está bonzinho aqui, amanhã ninguém sabe, pode ir, acabou-se. Era o nosso tempo, Deus levou. Um acidente, uma doença, isso é a vida. Vocês estão escandalizados olhando assim para mim, mas é a vida. Mas o que importa é como estaremos lá após essa morte, né? Com quem nos encontraremos, né? Como estará a nossa eternidade nesse momento. E aí, se nós estivermos em Cristo com a nossa vida santificada, nós estaremos com o Senhor para sempre. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então eu preciso me preparar. Como é que eu me preparo? Lendo a palavra, praticando a palavra, vivendo a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela precisa estar dentro do nosso coração. E a gente precisa estar preparado que vier, aquilo que vier contra a nossa vida. As perseguições, os problemas, os traumas, as circunstâncias desfavoráveis, tudo que vier contra a minha vida e a sua vida, nós precisamos estarmos preparados na palavra. Quando o Senhor Jesus ele foi tentado pelo diabo em Mateus capítulo 4, quando veio aquela circunstância onde o diabo veio tentá-lo compor, porque Jesus estava em jejum com fome, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem nos sustenta e nos alimenta é a palavra, amém? É a palavra de Deus que vai nos sustentar, inclusive nos dias maus.
A palavra de Deus é que vai nos dar a base quando vierem as ondas fortes, os ventos fortes, quando vierem as tribulações, as pancadas da vida, a palavra de Deus. Então precisamos estarmos preparados. Terceira instrução de Pedro, ainda no versículo 13, ele vai dizer também: sejam sóbrios, mente preparadas, prontos para agir e alertas. Eu gosto dessa fala, né, que ele diz que é vigilantes, né? Paulo usa muito a expressão, né? Sejam vigilantes. Então, o sóbrio, ele é alguém que está vigilante o tempo todo. A vigilância do crente deve estar afiada, sem vacilar. Escute isso. O nosso adversário sabe que sem a santidade nós seremos destruídos, irmãos. Então, ele trabalha 24 horas ininterruptas para derrubar a nossa santidade, para nos trazer a impureza, para nos manchar com o pecado, que ele está a nos rodear. A carta de Hebreus fala, né? Não se embaraceis com o pecado que está nos rodeando. Deus disse a Caim: Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Então a gente está o tempo todo rodeado de circunstâncias desfavoráveis. O tempo todo o inimigo está tentando nos derrubar, trazer a impureza no nosso coração, nos tentando com prazeres enganosos. Mas aí o Senhor nos chama para a santidade, nos tornando vigilantes, irmãos. Certa vez Jesus chama ali os discípulos dele para orarem. E ele diz: vigiai e orai. Olha o ensinamento. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne não. A carne, ela é fraca. Então vocês precisam vigiar, ficarem atentos, porque senão o vosso adversário vai devorar vocês. Então a gente precisa, além de estarmos com a nossa mente preparada, estarmos prontos para agir também, precisamos vigiar. Quarta instrução, ainda no versículo 13. Coloque sua esperança na salvação. Repita assim: coloque sua esperança na salvação. Versículo 13, ele diz: estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia. Isso aqui é muito maravilhoso. Está tudo ruim para vocês, eu sei, está difícil. Vocês estão longe da casa de vocês, vocês estão sofrendo ameaças de morte, vocês estão sendo perseguidos, certamente estão tristes, mas lembre-se que Jesus Cristo vai voltar e vai levar vocês para perto dele. Aleluia! Que isso não será em vão, que quando a trombeta tocar, vocês serão levados para ele, para sempre viverem com ele. A esperança do crente, da igreja, não está nas coisas dessa vida, mas está no reino eterno, que está separado para mim e para você. Aleluia! Muitas vezes nos enganamos, irmãos. Nos enganchamos na nossa fé porque estamos muito ligados a essa vida. Estamos muito preocupados com as coisas dessa vida. E aí nos esquecemos da eternidade. E aqui a palavra do apóstolo Pedro é: coloquem sua esperança na salvação. Devemos lembrar que existe uma grande recompensa, sim, para nós que mantemos a nossa vida santa. Você não está se santificando, não é à toa, não, irmãos. Jovens, né, que estão se separando aí, estão esperando em Deus um casamento santo. Felipe deu testemunho que casou muito novo, mas casou e honrou o Senhor. A primeira namorada. E aí, irmãos, isso glorifica a Deus. É melhor do que ficar trocando de namorado o tempo todo, igual como se troca de figurinha. Então a gente precisa se santificar nos negócios, santificar o nosso casamento, santificar os nossos filhos, viver uma vida que agrade a Deus. Não é fácil, mas teremos uma recompensa celestial. E para isso Pedro ele pede para enchermos o nosso coração com essa expectativa e acreditarmos que Cristo será revelado. Cristo voltará, aleluia. A salvação da noiva dele está próxima. Quantos podem dar glória a Deus e creem comigo nessa palavra? As bodas do Cordeiro se aproximam. Coloca aqui a Alice para mim, para os irmãos lerem comigo, Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 a 9.
É isso que nós temos que encher o nosso coração com essa verdade. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 a 9. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhes glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Quantos estão preparados? Aleluia! Para vestir-se, foi-lhe dado um linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Diga assim: eu sou santo. Eu sou santo, porque Deus me santificou. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus te separou, Ele te santificou. Persevera mais um pouco. Espera mais um pouco. Confia no Senhor. Não desista. Não abra mão da sua salvação, da sua santificação. Por alguns minutos de prazer ou por algum momento de satisfação terrena. Mas confie no Senhor. Mesmo diante das dificuldades dessa vida, que essa vida lhe colocar, seja fiel e se santifique dia após dia. No versículo 14, temos mais duas instruções. 1 Pedro 1,13, versículo 14 agora. Ele diz: como filhos obedientes. Seja um filho obediente, querido. Seja um filho obediente. Se ele fala assim, ó, sejamos como filho obediente, é porque muitas das vezes existe a desobediência querendo reinar. E mesmo sendo os filhos, nós às vezes teimamos em desobedecer a Deus. Obedecer a Deus se faz necessário para uma vida de santidade. Eu vou repetir. Obedecer a Deus, os seus mandamentos, a sua palavra, é necessário para uma vida de santidade. Quem ama ao Senhor lhe obedece. João capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Como podemos dizer que amamos o Senhor apenas de boca? De palavras? Serão palavras ao vento. O amor ao Senhor, ele vem com a obediência. Se eu amo ao Senhor, eu sou o filho obediente. Se eu não obedeço, eu posso me tornar um filho das trevas, filho da desobediência, filho de Satanás. Então tenha cuidado. Sua vida está obediente à palavra de Deus, aquilo que Deus projetou para você, você está vivendo uma vida de total desobediência ao Senhor. Sexta e penúltima instrução do apóstolo Pedro aos irmãos e a cada um de nós. Isso aqui a gente vê acontecendo muito. Versículo 14. Não se deixem amaldar pelos maus desejos de outrora. Não se amolde às antigas práticas. Diga assim para o seu irmão, crente
Mas assim como é santo aquele que me chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Aleluia! Sejam santos em toda a maneira de viver. Aleluia! Aqui ele fecha essas instruções, né? E Pedro traz essa palavra. Pedro usa um padrão de santidade aqui elevadíssimo, né? Ele diz assim, ó, sejam santos como o pastor da igreja de vocês, sejam santos como o líder da célula de vocês, sejam santos, não, como eu, sejam santos como o Senhor, vosso Deus, é santo. O padrão de santidade bíblico é elevadíssimo, é lá em cima, porque Deus, ele não tem compromisso com o pecado. Deus é santo e ele deseja que seus filhos vivam em santidade. Amém? Ele usa uma referência já do Antigo Testamento, Levítico 11:44, Levítico 27. Deus chama o seu povo à santificação. Ele usa isso, né? Ele usa essa expressão. E Pedro replica: sejam santos, porque eu sou santo. Eu quem? O Senhor. Deus continua afirmando isso ainda hoje, igreja do Evangelho Pleno. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Conquistar sua santidade, os seus pensamentos, o fundo do teu corpo, do teu coração, tua área interior. Como anda a santidade no teu casamento, nos teus negócios, nos teus relacionamentos. Como anda a tua vida de santidade. Como anda o teu entendimento, as tuas leis, as tuas emoções. Como anda a tua vida de santidade. Ele vai orientar aos irmãos que eles deveriam ser santos em toda a maneira de viver. Vai apertando mais ainda, né? Em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer ocasião, precisamos viver em santidade de forma diferente dos valores do mundo. Não pensar, não agir, não falar, não andar. Em tudo o Senhor nos chama para vivermos uma vida de santidade. Porque a palavra do Senhor diz, no livro de Hebreus, fique de pé nessa noite, aleluia. Glória a Deus. No livro de Hebreus, a palavra diz: buscai a paz uns com os outros e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém?